Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou falar um assunto aqui importante. Eu sei que não tem nada a ver com SMS, mas eu precisava falar porque desabafar, né? Falar algumas coisinhas aqui. Porque esse vídeo vai ser também pra mim, vai ficar guardado aqui pra mim também, tá? E se você passa por situação parecida, vai estar aqui. Sobre ansiedade, especificamente ansiedade social. O que que eu sinto? Eu tô tipo, eu vou pra um ambiente social. Exemplo. No postinho de saúde, UBS, no mercado, cabeleireiro, escola, ou um lugar, sei lá, para fazer curso. Ou planejar para ir em algum lugar. A ansiedade ataca. A ansiedade ataca, você não sabe como lidar, assim. Só que eu respiro fundo e tento acalmar. Só que mesmo assim tem os efeitos, né? Que é você ficar em tensão, entendeu? Você fica com o corpo em alerta, às vezes treme um pouco, entendeu? Então é foda, cara. E como que surgiu a minha ansiedade social? É, não foi, né, na pandemia, não foi. E foi na escola. Foi na escola que surgiu a minha ansiedade social. Por que foi na escola? Questão de bullying, essas coisas, zoeira, entendeu? E até mesmo professores, professoras, né? Entendeu? Como assim? Ah, né, os caras lá da escola, assim, eu lembro, no quarto, quinto ano, entendeu? Um pouquinho no ensino fundamental, dois. No médio foi mais tranquilo, porque acho que no médio já começou a mudar as coisas. Mas mesmo assim no ensino médio eu ficava quieto, calado, não falava nada, porque era uma forma de proteção, né, que o cérebro dava. Eu entendi, fui entender isso agora. Que eu não tenho culpa, porque o- é o cérebro que entra em alerta e é como se ele tivesse, né? O cérebro ele é meio primitivo. Mas voltando ao assunto. E aí os caras, né, na época lá, criança, 8 9 10 anos, zoava, xingava, palavrão, palhaçada, besteira, piadinha de mau gosto, essas coisas. E aí foi agravando, né? Vocês sabem. E é sempre um estilo assim específico até. Esses estilos assim, mandrake. Pera aí que eu vou chegar no ponto essencial do vídeo. Mandrake, né? Assim que. Eu gosto do estilo deles, eu não sei que é um estilo, mas assim, né? Eu sei que hoje em dia tem gente do bem, tipo, gente que não fica xingando, condenando os outros, fazendo bullying normal. Só que antigamente tinha muito, muito mesmo. E era cada xingamento, assim, zoação. Porque eu era uma criança meio gordinha. É. E também eu era meio uma criança meio diferente, né? Então o povo ficava xingando, assim, zoando. Esses, essas palavras, né? Estereótipos, assim. Nossa, peraí. É cachorro aqui brigando. Ai. Então. E foi agravando, e aí eu fui fechando mais. Eu era até falante, eu lembro. Aí depois eu fui fechando um pouco, ficando mais quieto no meu canto, assim. E com professores. Foi um pouco complicado até. Eu tinha muita dificuldade no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto, sabe? No sexto ano, que eu fui pra escola estadual, que eu fui melhorando aos poucos. Mas eu tive muita dificuldade no Fundamental um, entendeu? Pro Fundamental 2 assim, mas depois eu fui melhorando. As professoras, elas xingavam, entendeu? Assim, falava que não tinha paciência de explicar a matéria, principalmente matemática. E aí que me girou esse também,
esse bloqueio de achar que matemática é difícil. E no ensino médio, apesar que eu não tinha uma base boa em matemática, no ensino médio eu gostei. Eu gostei de fazer equação de primeiro grau, segundo, Bhaskara, formas geométricas, cosseno, seno, tangente, né? Que fala, eu lembro até hoje. Entendeu? E eu gostei até. Fração, aquele negócio tem um ponto de interrogação, eu esqueci o nome dele, mas é uma equação também, né? E não tinha paciência para ensinar. Eu lembro, entendeu? Era um pouco difícil de lidar. E isso foi também ajudando, né? A assim, você ficar fechado e ter esses bloqueios com estudo. E muita gente tem bloqueio com estudo, realmente, de achar que não é capaz. Eu lembro que eu tava no quarto, quinto ano, por aí, né? Nessa transição assim. E, e a escola era uma confusão, porque a escola que eu estudava, ela tava em reforma, detonou tudo lá. Não tinha nem sala para nós. A gente teve que juntar os dois quintos anos, ou os quarto ano, quintos ano, para estudar numa sala só. E era duas professoras, né, ao mesmo tempo, então. E aí eu lembro, né, que a professora perguntou de mim, assim, e esse aluno? Aí a outra falou assim, ele é analfabeto, você é analfabeto, na época. Você vê, isso é coisa de falar pra uma criança? Eu tava lá, eu vi. Você acha? Com 8, 9 anos, isso detona a criança. Detona, realmente, desculpa, mas detona. Não é à toa que no jornal local aqui da região, esse ano aconteceu 2 casos de professoras de creche, de ensino pré, assim, prézinho, berçário, batendo nas crianças de 2, 3 anos. Eu sei que tem momentos assim que é difícil de lidar, mas né, bater na criança é complicado. Muito complicado, né? Eu já passei assim, lógico que não foi bater assim, mas tipo, psicologicamente, né? É meio, sabe, era muita cobrança, entendeu? Muita cobrança também às vezes. Que isso, né? Ensino básico pra criança. Ficava, aí negócio de empreendedorismo, eu lembro de umas épocas de projeto. Ensino básico pra criança. Se ela tem dificuldade, ensina a base pra ela, né? A matemática, o português. Mas você vê nem isso. Mas voltando. E sobre os carinha que ficavam zoando, xingando, fazendo bullying. Era estilo, né? Mandrake, essas coisas. E essa semana eu tava pesquisando. Aí de repente apareceu os mandrake, assim. Assim, eu não sei explicar. Como que eu posso explicar aqui pra você? É. Tipo. Acho que era um casal, né? De garotos mandrake. Eu não tenho nada, preconceito nenhum. Mas eu vou chegar num ponto aqui que vocês vão saber. E hoje em dia, né? O estilo não dita nada, entendeu? Se você tem um estilo, não dita sexualidade, não, existe, não dita caráter, essas coisas. É tudo estereótipo, né? Mas voltando, então era um casal de mandrake. E tava feliz, tava tudo ótimo. E realmente, né? Acontece, assim, nem tem na sociedade. No sigilo, essas coisas, mas tem. E é onde que eu quero chegar. Eu, né? Teve muito bullying, preconceito, essas coisas. Que eu era criança, assim, era um menino até meio. Inocente, assim, bobo, né? Porque. Ah, menino, né? Eu não tinha alguma referência, assim, de irmão mais velho, entendeu? Então, era eu e eu, né? E aí eu passar por isso. E esses mandrake, assim, hoje em dia, né? Estão aí, tipo. Não são eles específicos, mas assim.
o estilo Mandrake. Você vê, as pessoas estão aí vivendo suas vidas felizes, trabalhando, conquistando suas coisas. E. Deixa eu ver aqui. Perdi o raciocínio, peraí. Voltei. Então, e eles estão aí vivendo suas vidas, que é o certo, óbvio, né? E, eu, e, e quando eu tô na rua e quando eu vejo, tipo, um estilo Mandrake, o meu cérebro já entra em alerta. Porque eu sei que é uma maneira de proteção do cérebro, né? Ele entra em alerta, então eu já fico já com uma cara mais fechada, entendeu? Assim, sabe? Eu ando mais firme, assim. Eu já fico prestando atenção se tiver alguma coisa, assim, entendeu? Você vê como que é o cérebro. Aí eu passo e tudo normal, entendeu? Mas é isso. Então, esses acontecimentos do passado refletem no meu hoje. Que aí foi acontecendo ansiedade social, fobia, um pouco de pânico social também, assim, às vezes. E eu fui sim no psicólogo, já conversei, assim, entendeu? Já tomei o oxalato, esse talopram, não senti muita melhora. Também tomei por muito pouco, assim, acho que foi no máximo 2 meses. Aí eu fui, né, tentar ver se eu tomava médico, fosse que eu não que eu ainda era novo, eu poderia, e esses remédios, né, eles é meio forte, então, sei lá, eu poderia meditar, orar, fazer de alguma religião, assim. Eu faço, óbvio, e por isso que eu tô gravando esse vídeo, por conta do autoconhecimento, porque eu aprendi, entendeu? E você vê, as pessoas que fizeram o bullying e tudo mais, estão aí, entendeu? Vivendo as vidas. E o estilo Mandrake, hoje em dia, você vê, é comum, sabe? Não tem mais estereótipos assim. Você vê, tem casais mandrakes LGBT, entendeu? Então, não tem mais esse estereótipo. E é isso que eu quero chegar. Porque o cérebro, ele tem essa coisa de proteção, do instinto, do ego, né? E é quebrar as barreiras, entendeu? E falar assim, pô, você passou por esses processos de bullying, de vergonha, medo, culpa, sendo que você hoje em dia não é assim, você é um cara comum, normal. Um cara comum, entendeu? Eu sou um cara comum. Ah, esse cachorro. Entendeu? E cada um vive sua vida. Então eu tenho que falar pro meu cérebro se acalmar. Porque já se passaram o quê? 13, 12 anos. É, olha só. E o cérebro ele ainda continua, entendeu? Nessa, nesse bloqueio, nessa programação. É uma programação, entendeu? De medo, de culpa, de ansiedade, de proteção, entendeu? Fora também dos professores, né? Que o professor é uma figura importante para o aluno. E o professor falar isso de você na sua frente, assim, você ouvindo, você tava lá sentado na carteira da sala e ouvindo, isso, né, mexe. Por isso que muita gente tem, às vezes, bloqueio com os estudos. Porque realmente teve uma má administração com os professores. Mas é isso, entendeu? Se você tem um, se você tem ansiedade social que vem de origem parecida com bullying, preconceito, entendeu? Reveja. Eu sei que cada caso é um caso. Tem casos muito mais tristes, complexos, né? Mas cada caso é um caso. Vale a pena você se conhecer, conhecer sua criança interior, saber, entendeu? Acolher sua criança interior, por mais que essa criança às vezes assim é um pouco difícil de lidar, mas tenta acolher ela, entendeu? Tenta acolher você criança. Você colhendo o você criança pode curar e aí você consegue sim seguir uma vida adulta
mais equilibrada, mais emocionalmente forte, tá? Então foi isso. Pode parecer um pouco confuso, mas é questões assim de analisar mesmo, entendeu? Hoje em dia não é mais que naquela época, mudou. Se hoje em dia os mandrake fazia bullying, preconceito, essas coisas, você vê, hoje em dia é um estilo como qualquer outro. E até eu mesmo queria ser um, porque eu achava legal, né? Esse estilo. E realmente, tipo, eles se inspiram nos MC, entendeu? Nos rapper. É um estilo, entendeu? E não dita essas coisas, sabe? Vai da pessoa, né? Da índole da pessoa. Eu falei isso pro meu cérebro. Só que às vezes o cérebro, né, é um instinto, sabe? É uma programação. E a gente tem que adequar.